Em COB 2025, mais um hashtag Fala Comitês, comigo Valmir Ramos. Hoje vamos conversar com o Henrique Lobo, do CBH Rio Doce. E estamos tendo a honra também de receber aqui nos nossos estúdios o coordenador do Fórum Nacional, o nosso grande amigo Maurício Scalon. Henrique Lobo, como começou a sua história com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce? O Rio Doce foi o meu primeiro rio que eu estudei na minha vida. Eu sou natural de Governador Valadares, das margens do Rio Doce, e foi a minha primeira tese, né, estudar essa bacia hidrográfica, principalmente os solos da bacia hidrográfica, né, sempre me chamou a atenção, a geologia da bacia hidrográfica, né, e com isso, então, e levar isso, esse entendimento, esse conhecimento para a sociedade, que foi muito bacana. Eu pude, durante esses 45 anos da minha vida, e nos 228 municípios da Bacia Hidrográfica, dar uma aula em cada município desse. E mostrar para a sociedade o rio que eles vivem, aonde eles estão inseridos, aí a importância da Bacia Hidrográfica para cada município. Isso, como começou a sua paixão pelos recursos hídricos, Henrique? Eu morava nas margens do Rio Doce. Mas é muito interessante que há 2 anos atrás eu tenho uma irmã que é psicóloga lá em São Paulo e eu num almoço com ela, ela falou comigo que eu tenho uma memória afetiva. E quando eu tinha 4 anos de idade, o meu avô materno ia na nossa casa e ele montou comigo, me ajudou a montar um álbum de figurinhas sobre a vida do salmão, que eram os rios aonde produzia salmão na terra. E eu agora que eu fui saber disso, tem 2 anos que eu fiquei sabendo disso, né? Então, ao longo da minha vida, da minha história toda, eu pude viajar muitas nações e estudar muitos rios. Eu já viajei em 81 países e estudei 97 bacias hidrográficas. E a maioria desses rios, os rios de salmão. Na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Islândia, né, na Ásia, né? Então, desses rios todos, só o rio da província de Kamchatka, no oeste da Rússia, que eu ainda não estudei, né? Que é o rio que mais produz salmão em toda a Terra. Né? Então, essa minha busca das bacias hidrográficas começa aí dessa memória afetiva que eu não tinha essa leitura, não tinha esse entendimento. O senhor trouxe para a gente que conseguiu dar aulas em cada uma das cidades do Comitê do Doce. Como foi essa sensação? Ter alguém que nasceu ali justamente nas margens dessa bacia hidrográfica, poder dar aulas para toda essa população? É muito gratificante, né? Você não guardar as informações para você mesmo, né? Então, assim, e poder levar a informação para a sociedade, e mostrar para a sociedade onde ela está inserida, onde ela está vivendo, para mim isso é muito gratificante, né? Em poder transmitir o espaço que ela está. Eu fiquei 12 anos na academia, dando aula na universidade e escola de segundo grau, e com isso, então, eu tive muito esse privilégio, né, de falar para as gerações novas, né, a importância de valorizar o local onde elas estão inseridas, onde elas vivem. Maravilhoso. Henrique, eu tive a oportunidade de assistir uma de suas palestras no primeiro Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas consequências em territórios semiáridos lá na Univasf, em Juazeiro, na Bahia. E foi uma palestra que chamou a atenção de todos que ali estavam presentes. E a gente teve essa oportunidade de ter essa palestra novamente aqui. O que o fez com que o Henrique Lobo pudesse trazer essa palestra para este encontro de comitês de bacias hidrográficas? Toda a minha linha de pesquisa sempre trabalhei com as bacias hidrográficas. E eu sempre busquei esse entendimento do clima com a influência das bacias hidrográficas.
né, e poder entender que realmente chegar a essa conclusão, a essa minha teoria, que o Sol e os oceanos, eles controlam as chuvas, né, então a evaporação oceânica, os ventos alísios, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, como eles são importantes e como eles promovem as chuvas dentro dos continentes, né, para gerar vida dentro dos continentes, aonde todos nós estamos inseridos. Tá? 71% da superfície da Terra é coberta de oceano e 29% de continentes. Tá? Então, tanto as Américas, como a África, como a Europa, a Ásia, a Oceania, todos têm influência dos oceanos para promover as chuvas nos nossos continentes. Então, as chuvas que vão dar origem à infiltração da água no solo, que vão dar origem às nascentes, as nascentes vão ter origem aos mananciais, e nos mananciais vão ser geradas as vidas. As primeiras populações da sociedade foram nas margens dos rios, e os grandes centros urbanos estão nas margens dos rios. Né? Então, a sociedade ela tem que aprender a conviver o rio onde ela está. Né? A Europa aprendeu isso com muito custo, né? E entender que os rios deles e as cidades, para manter os rios limpos, foi necessidade de melhorar a qualidade das águas. E também nós, que somos de um país tropical, o Brasil, que nós temos 25% dos rios do mundo, né, 75% da água do Brasil está na bacia amazônica, onde mora 30 milhões de pessoas. Mas onde mora 180 milhões de pessoas, tem 25% da água do Brasil. E muitas vezes o litoral brasileiro, a região leste brasileira, não tem água subterrânea. Né? O centro-oeste brasileiro, principalmente o Aquífero Guarani e o Aquífero Alter do Chão, na Amazônia, é que nós temos águas subterrâneas. Então a sociedade tem que começar a ter esses entendimentos para poder entender aonde ela está inserida e qual a água do uso que ela vai fazer, como ela vai utilizar essa água para os seus meios econômicos próprios. A gente gostaria de colocar nessa conversa também o nosso coordenador do Fórum Estadual, Maurício Scalon. Maurício, o que levou, né, e de quem partiu a sugestão para convidar o Henrique Lobo para ser um dos palestrantes aqui, trazer justamente a palestra magna, né, do nosso 26º Incob? Então, a gente conhece o Henrique de longa data e a primeira vez que eu ouvi falando foi uma palestra que ele fez para nós o ano passado, em Belo Horizonte, lá durante o ERCOB Sudeste. E a nossa discussão fala da mudança do clima, né? E a palestra dele vem de encontro a isso. E ela é muito esclarecedora, que ela nos coloca uma série de situações fisiográficas que contribuem para a mudança do clima e para nossa discussão, que a água, seja pelo excesso ou seja pela falta da mesma, né? Então, quando nós pensamos a programação, a primeira pessoa que veio à nossa cabeça foi exatamente o Henrique, porque a fala dele seria muito importante. Tanto que nós pudemos perceber depois como foi comentada a palestra dele, né? Eu estava brincando aqui agora com ele, que teve gente que estava falando até em vender tudo que tinha para aproveitar o resto da vida, que nós vamos ter um momento de erupção de 80 e tantos vulcões aqui no Brasil. Ele ainda fez o questionamento lá se, né, o pessoal tinha coração para aguentar as emoções que vêm por aí. Eu disse para ele, não, eu não tenho mais coração para isso, não. Pois é, a fala dele é muito esclarecedora e ao mesmo tempo muito polêmica, né? Que traz uma série de informações que a maioria das pessoas não tem no seu dia a dia. E eu mesmo não tinha essas informações, apesar de não ser um estudioso da área, mas a gente está sempre discutindo a questão do recurso hídrico. Eu nunca tinha associado a discussão que ele faz com a nossa discussão de recurso hídrico, né? E foi muito interessante a gente ter pensado e trazido o Henrique para essa palestra, porque ela foi muito legal, ela foi muito comentada, está sendo muito comentada, e mexe com a acomodação das pessoas. E no tempo muito propício, né, Maurício? Sim, nós estamos vivendo mudança de clima e ela traz uma inquietude muito grande. As pessoas passam a raciocinar melhor o que elas estão fazendo, de que maneira que elas estão vivendo e como estão convivendo com o clima, né? Eu acho que foi muito uma sacada muito boa nossa trazer o Henrique para essa fala. Nós
gostaríamos também de entender, Henrique, e na realidade não entender, mas que você pudesse trazer para quem está acompanhando o hashtag Fala Comitês, que é justamente um espaço que o Fórum tem aberto dentro do INCOB para dar voz aos comitês. Tem muita gente lhe acompanhando. Que você poderia trazer para essas pessoas que estão lhe acompanhando de acordo com esse tema, os rios da terra, e essa palestra que você trouxe para nós aqui no INCOB? O INCOB é esse encontro de toda a sociedade. Sociedade. É uma oportunidade de trazer esse conhecimento. Então, é muito interessante, assim, é muito diferente do que você lê. Nesses 45 anos últimos da minha vida, de poder ver, né? e poder contribuir com a sociedade. Esse entendimento das bacias hidrográficas, o entendimento do clima, né? O entendimento do sol, do ciclo solar. Né? Então, tá tudo interligado, não tem fio desencapado. Né? Há uma interligação das conexões. Né? Então, o ciclo do sol, as chuvas, a formação das nuvens, a evaporação dos oceanos, né? Esse entendimento dos silicatos que saem do Saara, né? Estima que sai 187 milhões de toneladas de poeira, de silicato do Saara, e chega na floresta amazônica 23 milhões de toneladas, porque os ventos alisos eles são da África para a América do Sul. Né? Então, e chegar a 22 mil toneladas de fósforo para adubar a floresta amazônica. Né? E para andar a evaporação do Atlântico, andar 2.300 quilômetros e jogar sal, né? Derramar sal, cloreto de sódio, lá em Letícia, na Colômbia, né? em Benjamin Constant, na Amazônia, em Tabatinga. Né? Os telhados das casas são enferrujados, igual semelhantemente quem mora no litoral brasileiro. Né? Então, essas conexões que a gente aprende a valorizar onde a gente está inserido. Então, buscar esse entendimento da sociedade, buscar forçar a sociedade a pensar, né? E mudar os seus atitudes, mudar os seus comportamentos. A gente tem que trabalhar junto com o ambiente que nós vivemos e termos vida melhor e ter cidades melhor para viver e para morar. Que maravilha. Maurício, queria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando no hashtag Fala Comitês, para que a gente possa concluir qual a importância de trazer justamente o Henrique Lobo para esse espaço, o hashtag Fala Comitês, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco o trabalho dele. Pois é, hoje eu fui questionado se estaria disponibilizadas todas as falas, as palestras e os painéis que estão ocorrendo aqui durante o INCOB, se seria disponibilizado em algum local, no site, no YouTube. E a importância da gente estar fazendo essa gravação é que o pessoal tenha o registro, né? Que aqui nós temos certeza que a gente vai estar publicando e disponibilizando essas falas nos espaços que a gente tem disponível. A importância da gente registrar, deixar registrado tudo aquilo que a gente discutiu, e principalmente os pontos mais interessantes da fala do Henrique, né? Que é fundamental que a gente tenha esse conhecimento mínimo do que está acontecendo nessa mudança do clima e de que maneira que a gente tem que nos adequar e tentar mudar os nossos costumes e as nossas atividades em função dessa mudança climática. Eu acho que isso é até uma maneira preventiva da gente poder conduzir nossas vidas em função de tudo que pode vir a acontecer com essa mudança do clima. Henrique Lobo, queria que em uma frase você pudesse dar suas considerações finais para quem acompanha o hashtag Fala Comitês. Eu vou terminar com a frase que eu terminei ontem a minha fala, né, do Jó 14:9. Né? Há esperança para a árvore cortada. Mesmo que na terra apodreça sua raiz, ao cheiro das águas brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Que a nossa geração venha produzir frutos de termos os nossos rios vivos no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos. Valmir Ramos, hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.